Pai do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus possa abençoar vocês. Aqui é o presbítero Walter, nessa manhã de sexta-feira. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela minha existência, pela tua existência, por você ter realizado o seu sonho, mas não esqueça que foi Deus quem te abençoou para você realizar o seu sonho. Quero pedir a Deus encarecidamente que Ele possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade dEle. Porque nós sabemos que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus permaneça em nós. Porque nós queremos uma coisa, fazemos um plano, mas, todavia, quem executa esse plano é Deus, não é nós. Que nós possamos sempre ser grato a Ele por o que Ele tem nos feito, por o que Ele tem nos proporcionado, pela graça e o milagre do dia de hoje. Meus amados, hoje eu estava me lembrando que ontem eu estava conversando com um senhor e dizendo para ele em que mundo nós estamos, em que dimensão está caminhando os seres humanos, não é o mundo. O mundo continua o mesmo, porém não é o mesmo no sentido das coisas, porque quando Deus fez não tinha construção, não tinha casa, não tinha cidade. Mas a nação, o povo, continua o mesmo, só que mudando a forma de viver. Porque Deus, Ele nos fez para sermos adorador dEle e dá um mandamento para nós, para que nós venhamos ser obediente a Ele e obedecer só a Ele, a sua palavra, e ser fiel a Ele. Porém, esse trato do homem com Deus é quebrado a partir da desobediência. Desde o princípio, não é de agora, é desde o princípio. E eu conversando com essa pessoa, e disse a ele que eu, como um vivi na selva, no mato, dentro de mato, eu vi muitas das vezes o animal defender o outro animal, querendo proteger o outro animal. E hoje o que nós vemos é diferente.
A lei que era da selva veio para a humanidade. Como assim, presbítero? O mais forte destruindo o mais fraco, o mais poderoso pisando no mais pequeno. Estou falando do poder aquisitivo, poder financeiro. Porque fulano tem, pisa naquele que não tem e quer tomar o pouco que ele tem. Nós vemos aí a luta, né? Eu não gosto de falar dessas coisas, mas às vezes nós temos que dizer alguma coisa para não ficar calado. Porque você me vê nessa aqui, mas eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. De tudo que você imaginar de trabalho, eu sei. Tudo. Do mais pesado ao mais maneiro. Que de tudo. Eu já bati tijolo, já cortei lenha para fazer carvão, já fiz carvão, já carreguei freto, já limpei mato, já broquei mato, já... De tudo que você imaginar. Eu já fiz. Então eu sei o que é eu trabalhar. O homem do campo mesmo, o homem do campo, com 50 anos você pensa que ele tem 80, por causa do sofrimento. É de só a só. De só a só. Você acha que a não ser ele, primeiro Deus, segundo ele, alguém dá valor ao trabalho dele? Não dá. É uma vergonha. Tantos e tantos sofrendo dentro do mato. Quando chega aos seus 60 anos para aposentar é uma guerra, é uma briga, uma confusão. Sempre alguém querendo machucá-lo, querendo ver o fim dele. Quer dizer, os mais fortes têm as coisas com facilidade e os mais fracos sofrem. Mas eu quero dizer uma coisa. No meio de tudo isso, existe uma escapatória para aquele que acredita. Essa fuga, essa escapatória, significa você aceitar Jesus como teu Salvador. Porque Ele vai cuidar de você. E mesmo que alguém tente te destruir, não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu falando para essa pessoa que a nação humana agora se encontra mais selvagem do que os selvagens, do que os bichos. Porque eu já criei animal e muitas das vezes eu via 2 vacas brigando, 2 touros brigando, 2 bodes brigando e outro vir para apartar, para desmanchar aquela briga, apartar mesmo, para não ver aquela briga acontecer. E hoje nós vemos, se tem 2 pais de família, ou 2 homens, ou 2 cidadãos discutindo, alguém está filmando e está gritando para que ele parta para cima para brigar. A coisa ficou feia, a coisa está ficando mais feia ainda. Onde eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar com isso é que antigamente tinha o certo e tinha o errado. O errado sempre era punido. Entre aspas, né? Quem tinha dinheiro não era punido. Mas quem não tinha era punido. Hoje nós vemos aí as coisas como estão. Os homens que foram eleitos
para levantar projeto, para abrir trabalho, para abrir frente de trabalho para o povo, para proteger. Hoje ele se encontra querendo que cada vez mais fique a selvageria pior ainda. É no intuito de trazer cada vez mais a violência. A violência. Porque se esses homens votarem o que eles fizeram lá no plenário, lá na Câmara, e for passado, ninguém vai mais discutir com ninguém. Por que não vai discutir? Porque sabe que se alguém te matar, ele não vai preso. Se alguém tomar o que é teu, ele também não vai preso. Se alguém invadir a tua casa, estrupar tua mulher, teus filhos, tuas filhas, também não vai preso. Porque aí está a lei. Em vez desses homens estar lançando projeto de frente de trabalho, de ajuda financeira para a agricultura, para o trabalhador, para os pequenos crescer, eles ficam voltando para a criminalidade aumentar. Por isso que eu digo a vocês, não existe salvação na humanidade se não for por Jesus. Às vezes eu sou grosseiro com as pregações, às vezes o povo critica, mas eu digo uma coisa a você. Se nós não colocar o joelho no chão e pedir a Deus misericórdia, a coisa vai ficar cada vez mais pior. Por isso que eu digo a vocês, não gosto de falar de política, não sou político, já trabalhei, já fui enganado por política, não gosto mais de política, estou fora de política. Mas não se engane, 2026 vem aí, escolha a pessoa certa, escolha aquele que sempre luta para ajudar os menos favorecidos. Não estou puxando sardinha para o lado de ninguém. Vai ter muitos candidatos. Escolha e veja a trajetória de cada candidato. E ora a Deus para poder você dar o seu voto. Eu não vou mais falar sobre isso, que eu não gosto de falar. Mas essa noite tive esse pensamento e orei a Deus para que nós venhamos abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos e ver realmente quem é que quer ajudar e quem quer destruir. O que eu vejo é que eu já contemplei um pai de família lá em Pernambuco, entrar num supermercado, pegar um pacote de bolacha para dar aos seus filhos e ser morto na calçada pela polícia, pelo um guarda, porque entrou e pegou um pacote de bolacha, saiu assim com o pacote de bolacha, mostrando ao povo, vou levando uma bolacha para meus filhos. Eu vejo esses camaradas aí, esses deputados, senador, esses caras, governadores, esses caras aí que têm condições financeiras, gente. Faz as maracutaia, não estão nem aí. Por isso que eu digo a você,
A selvageria não está lá dentro da mata. Está nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Por isso que nós temos que entender. A única solução nossa é Cristo Jesus. Mas o que é que Cristo tem a ver com política, presbítero? Se você orar a Deus, Deus vai te mostrar quem realmente quer ver o bem da nação. Que tem homem sincero, sim. Existe homem sincero, pessoas sinceras, porque eu conheço pessoas sinceras. Eu convivi com muitas pessoas sinceras e ainda existe. Mas se nós não pedir a direção a Deus, nós vamos continuar errando. Amém? Quero perguntar a esses homens, esses deputados, esses senadores, esses homens que fazem as leis, que lição o nosso jovem vão aprender de vocês para amenizar tudo isso aí? Que lição? O que o nosso jovem vão aprender, nossos adolescentes, nossas crianças, o que elas estão aprendendo com vocês? Porque antigamente dava prazer você ligar a televisão para assistir um repórter, dava prazer você ligar a televisão para assistir um filme, uma reportagem. Era coisas bonitas de se ver. Hoje é uma vergonha. Você liga uma televisão, não tem mais o que você assistir. Essas novelas horrorosas, umas coisas horríveis que eu não vou. Mas é tudo coisas, em vez de construir, destrói. É mostrando cada coisa horrível. Em vez de fazer uma novela, uma história bonita, que fulano que era fraco de condições, lutou e venceu, fulano que era... Existe coisas bonitas para fazer, gente. Mas até isso, acabou-se aqueles programas bonitos de televisão. Hoje só se vê... Eu mesmo tenho um celular, às vezes eu fico até sem olhar, porque só o que vê é deputado, é senador, é governo, é vereador, é prefeito, é tudo, gente. Os homens que era para dar exemplo. Que exemplo está tendo o nosso jovem? O que vai dizer nosso jovem amanhã sobre a democracia? O país está virando uma burocracia. Não é burocracia, é burocracia. Porque só burrice. Agora, isso tudo se resume a uma coisa. A ganância. Se resume à ganância. Pegue esses deputados. Eu sou matuto, gente. Eu não tenho... Coloque eles numa casinha de taipa lá nos confundós do sertão. A pão e água, ou então ainda dê essa liberdade a eles. Para eles, mesmo lá dentro da mata, pagar aluguel, andar de bicicleta ou de jegue, uma carrocinha de burro, ou de pé, que nem muitos andam, para ver se ele vai aguentar, para ver o que é que ele vai pensar. E mesmo assim, passando por tudo isso, são homens e mulheres honestas. Esses camaradas têm tudo para fazer uma coisa bonita.
envergonha o nosso país. O que mais me preocupa é com meus netos e minhas netas. O que eles vão aprender com esses homens? Que lição eles estão tirando desses homens? Eu tenho. Eu tenho lição de homens que eu conheci, que já morreram, e ali foram homens que ajudavam, que o que fazia era de ensinamento para a nossa juventude. Tem muitos jovens que se espelharam neles e hoje são homens honestos. Mas eu digo a você, eu não estou aqui para desculhambar ninguém, não estou aqui para... Fulano é ladrão. Não. Eu só quero perguntar para eles, que lição vocês estão dando aos nossos jovens, os adolescentes e às crianças? Que lição vocês estão dando aos vossos filhos, vossos netos? Qual é a lição que eles estão tirando disso? Porém, eu tenho. Alguém que pode mudar tudo isso. Sabe quem? Jesus Cristo. Aceita Cristo como Salvador. Sendo crente em Cristo Jesus. Obedecendo os seus mandamentos. Não roubarás, não matarás, não levantar falso testemunho, não querer tomar aquilo que não é teu. Andar corretamente. Pode até você não dar nada por esse vídeo. Ninguém querer nem assistir esse vídeo. Mas esse recado eu quero dar para todas as mães de família, todos os pais de família do Brasil, do mundo inteiro. Principalmente para aqueles que brigam por causa desses políticos. Que lição deixou e deixa esses homens para os vossos filhos? Esse mesmo que está preso, que eu não vou dizer o nome, o que ele fez desde quando era capitão no exército, desde quando era do exército. E outros, não é só ele não, é muitos. Que lição. Até vocês que são evangélicos, que fica... Eu não vejo vocês sair com a Bíblia na mão, dizendo que Cristo é o Salvador. Mas o homem vocês andaram dizendo e ainda hoje bate no peito, dizendo que ele é a salvação do mundo, do Brasil. A salvação do Brasil está em Cristo. Vocês pastores que incentivam o teu povo, que lição vocês estão dando para os jovens das vossas igrejas? Qual é a lição? Eu sou analfabeto, eu não sei de nada. Mas eu quero perguntar, que lição vocês estão dando? Que proveito vai ter esse jovem? Agora eu tenho a solução novamente. É vocês se arrepender de onde caíram e voltar a se lembrar de Cristo Jesus. Amém? Nessa parte, esse é o meu recado de hoje. Para toda a nação brasileira. Abra os seus olhos. Pergunte à sua consciência o que você quer para seus filhos amanhã. Seus netos, seus bisnetos, seus jovens, seus adolescentes. Se eles querem um país
calmo, justo ou um país de guerra e de bagaceira? Porque é o que está acontecendo. É guerra. Não precisa ter guerra contra país nenhum se já tem a guerra. Aqui no Brasil já temos guerra. Temos guerra, sim. E aí está a guerra. Até os que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, perseguindo um ou outro, brigando um ou outro, mentindo, usando o nome de Deus em vão, usando o nome de Cristo, com política, com tanta coisa errada, gente. E vocês ainda seguem um povo desse. Mas sabe por quê? Porque não foi revelado a vocês o certo e o errado. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 11 de Mateus, capítulo 11. Vamos ler um pouquinho a Bíblia, mas antes de ler a Bíblia, vamos orar um pouquinho, pedir a Deus para que Deus abra a nossa mente e nos dê sabedoria, para que Deus venha, através de Jesus, enviar anjos para mudar a mentalidade da nação. Bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está aqui, ó. Antes de orar, eu vou trazer para você, viu? Antes de orar, eu vou trazer para você. Para nós não ficarmos só no que eu falei, eu vou trazer para vocês aqui. Para vocês terem tudo que eu falei não é de mim mesmo, não? Para que vocês entendam para que vocês venham entender o que é que está acontecendo nos dias de hoje, o que é que está havendo nos dias de hoje, viu? Deixa eu procurar aqui. Tá bom, gente? Olha, aqui está escrito assim, ó. Capítulo 1 do livro dos Salmos. Deixa eu botar o óculos para melhor, viu? Ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é que vocês estão fazendo? Seguindo o conselho dos ímpios, andando no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores. Aí vocês dizem que são servos do Senhor, que são cristãos. Aonde é que vocês são cristãos, gente? E diz aqui: antes tem
o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde vocês estão? De que? Aí o camarada diz, eu quero ver qual o lado e qual Deus vai vencer, o Deus da direita ou o Deus da esquerda. Eu não conheço dois deuses. Só há um Deus. Só há um Deus. E um Salvador, que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Só há um Deus. Só há um Deus. Não existe dois deuses. Só há um Deus. E só há um caminho que direciona até o céu, é Jesus. E aqui está falando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Vós estáis de qual lado? Vós estáis procurando qual lado? Eu, presbítero Walter, prefiro o lado único, que é, sabe qual? Cristo Jesus é o meu libertador e o meu salvador. Amém? Pode ser um vídeo simples. Você pode, isso aí não tem nada. Esse cara aí é um matuto lá e vai conversar besteira. É besteira? Só resumindo algo aqui para vocês. Eu fui criado de uma forma, respeitando os mais idosos, respeitando meu pai e minha mãe, respeitando meus tios, minhas tias e meus avós, respeitando até os mais velhos que não era nada meu. Vocês podem achar que é ignorância, mas eu e minhas irmãs, meus irmãos, os que são da nossa idade, quando a gente ia dormir lá no sertão, lá no Pernambuco, mesmo lá dentro do mato, das matas, nas barracas, que nós morávamos em barraca de taipa às vezes, chegava dois visitantes para visitar a gente, um casal, ou dois homens ou duas mulheres, alguém mais velho que fosse visitar a gente, que fosse dormir lá. De noite, o nosso pai, antes de nós dormir, ele fazia nós dar a benção a todos eles. Bença seu Antônio, bença seu Mané, bença seu Francisco, bença Dona Maria. E ele dizia, Deus te abençoe. Mas por que isso? Qual é o melhor? Dizer Deus abençoe ou dizer o bicho lá que te carregue ou que tu esteja condenado, hein? Hoje em dia os filhos não dão a benção nem aos pais. E aí, coroa? E aí, coroa? Com a mãe.
E aí, coroa, tu vai para onde? Tu vai que hora? Tu vai me dar isso ou não vai, coroa? Se vós não respeita o pai e a mãe que vê todo dia, que está do vosso lado, como vai respeitar o Ser Supremo, Jesus Cristo, a qual nós não vimos, nós sentimos? Filho evangélico, filho de evangélico, dizendo que é evangélico também, porque filho de crente não é crente. Filho de crente só passa a ser crente depois que passa a ser adulto e toma a sua atitude. Como é que vai? Você pode até dizer, isso foi no tempo atrasado. É o tempo atrasado? Ah, quer dizer que a Bíblia é atrasada, né? Passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus sempre se cumpre. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Eu nunca vi meu pai brigar mais minha mãe. Eles discutiam, mas à noite, quando eu dormia, os dois no quarto discutiam. Mas para a gente ver, não. Isso aí é honrar os filhos. Que é vice-versa. Honra teu pai e tua mãe. Os vossos filhos. Vossos pais também honram os seus filhos. É assim. Hoje eu estava preparando ali uma palavra, mas Deus me incomoda para dizer, perguntar a vocês. Vocês acham que Cristo Jesus está feliz com o nosso proceder? Só correndo em busca de nossa vaidade e deixando as coisas que antes era prioridade, que era obedecer a palavra, obedecer a pai e mãe e fazer tudo correto, honestamente. Eu fico preocupado. Como vai ser o nosso jovem daqui a 10, 15 anos? Eles estão vendo aí, pelos canais de televisão, pelas redes sociais. Mas eu digo para você, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Fuja. Fuja. Até o vosso pastor, não, meu filho, não tem nada não, isso aí você pode fazer, fuja dele. Está escrito lá no livro de João. Ó. Eu ia ler outra parte, mas Jesus me incomodou. E eu também me incomodei com isso que nós estamos assistindo. Isso que nós estamos assistindo. Essas coisas que nós estamos assistindo. Ó, aqui diz assim, ó. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Se vós é limpo, por que vai se sujar com besteira? Com coisas que depois só te levam à ruína. Coisas que depois vai fazer tu sofrer amargamente. Procura fazer a coisa certa. Por mais que você vá passar dificuldade, mas nunca queira aquilo que não é teu. Aquilo que não é teu. Nunca queira aquilo que não é teu. Estais em mim e eu em vós.
Jesus está dizendo aqui: estais em mim e eu em vós. Se você ama a Deus, se você procura fazer a vontade de Deus, então você vai bem. E para encerrar, por último, eu vou deixar esse versículo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você pode até dizer que esse vídeo foi um vídeo simples, um vídeo que querer conteúdo falando mal de A, falando mal de B, não. Eu quero perguntar mais uma vez. Essa pergunta é para os senhores deputados, senadores, os que têm o poder legislativo, que são eleitos pelo povo para fazer o certo acontecer. Eu quero que vocês, todos vocês, nosso presidente, tudo. Que exemplo está tendo o nosso jovem nos dias de hoje? Qual é o exemplo que eles vão ter daqui a 10, 15, 20 anos? Os que estão se formando agora, que exemplo eles estão tendo? Para seres homens e mulheres respeitosos, de caráter. Porém, eu apresento a vocês novamente um homem que veio para a terra, mostrou o seu caráter, seu poder e preferiu morrer por mim e por você do que se corromper. É Jesus Cristo. Ele não se corrompeu. Nunca. Mesmo sabendo que ia ser crucificado, não se corrompeu. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vós sois imitador de Cristo, pastores, recebendo boladas e boladas de dinheiro, vendendo o voto do teu servo como vende gado. Acha que eu não sei? Porque sou matuto lá, mas esse matuto que está aqui, ó, já foi pastor. Deixei de ser pastor. Sou apenas um presbítero, mas com ação pastoral, mas a corrupção me tirou. Porque eu não vou ficar no meio de corrupção. Hoje, eu prego a palavra do Senhor. Mas não me dedico a ministério, eu me dedico a Cristo, a palavra dele. O que você está deixando de exemplo para o seu filho, deputado, senador, desembargador? Isso é para todas as autoridades. Legislativo, judiciário. É para todos. Que exemplo vocês querem deixar para os vossos filhos e os vossos netos? Que legado? Pense. Pense nisso. Hoje você está aqui, amanhã você não vai estar aí. Como vai ficar o seu legado que você deixou? Porém, eu tenho um legado do meu pai.
que aprendeu com o pai dele, que o pai dele aprendeu com o pai dele, e que nós todos aprendemos com o nosso pai, que é um só. Mas o meu pai da terra me deixou um legado, caráter. Jamais você vai ver me abrir minha boca para esculhambar deputado, presidente, governador, pastor. Não, eu quero saber de você, pastor. Que exemplo você está deixando para os seus filhos? Põe a consciência. No dia da ceia, aí examine, expôs o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse vinho. Aí examina, né? Umas besteirinhas aí, umas coisinhas bestas, mas Jesus perdoou. Aí, a coisa é séria. Para encerrar, eu quero dizer a vocês, depois nós vamos orar. Olha, só digo uma coisa certa. A alma que pecar, essa morrerá. Você está me entendendo, né? Jesus não vai te matar porque você pecou e Jesus vai mandar descer fogo do céu e te queimar, não. Entenda o que eu estou dizendo? A alma que pecar, essa morrerá. Você pode viver na terra. Pode viver. A carcaça, o fôlego, a alma. Mas ela não tem nada com Deus mais. Serão rejeitadas por Deus. Mas Deus não rejeita. Deus rejeita sim. A palavra diz, ó, enquanto estiver comigo, eu estou convosco. Como vai me deixar? A própria palavra diz, ó, sem mim nada sois, nada podereis fazer. Se eu chego a perguntar um filho meu está precisando de mim, eu digo, ó, sem mim você não vai fazer nada, porque eu não vou lhe ajudar em nada. Estou rejeitando. Ou não? Estou não? Ah, pois é. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. De que forma você acha que você está amando seu irmão? Passando a mão na cabeça dele, ele praticando a iniquidade e você sabendo e passando a mão? Por causa de... Ou você chegar a untar ele e dizer, meu irmão, está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Paulo, mesmo sabendo que ia ser cortado a seu pescoço, executado, ainda tomou chá, mas o cara que ia executar ele, tomou chá mais ele. Ser cristão é difícil. Ser uma pessoa honesto é difícil. Mas se você quiser, eis aí a questão quando Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Sabe por quê? Porque o saco do rico é furado. O saco dele não tem fundo. Que necessidade tem um homem que ganha 40 mil reais, 45 mil reais, 30 mil reais, 25 mil reais? Que necessidade tem um homem desse de fazer a coisa errada para ganhar mais? Vai viver que nem a gente lá dentro da mata com um salário mínimo.
Você não teve chance. Eu tive chance de fazer as coisas erradas e hoje está lá com uma construtora no Pernambuco. Que eu, além de trabalhar na roça, ser homem do campo, eu também sou construtor, viu? Eu também sou construtor, trabalhei de empreiteiro muitos anos. Mesmo morando no sítio, mas era empreiteiro na cidade. Mesmo sendo do sítio, mas era empreiteiro. O que é meu, o que Deus me deu é meu. O que é dos outros é dos outros. Que exemplo vocês, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, governadores, estão deixando para os vossos filhos, ministros. Que exemplo. E para os jovens amanhã. Amém? Jesus é a solução. Ele tem a solução. Você quer viver dignamente? Acompanhe aqui, ó. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Mas acompanhar não é só ler, é pôr em prática. Como está escrito no capítulo, como está escrito aqui, ó. No capítulo 7, versículo 24 de Mateus, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ó, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei a um homem prudente. O homem prudente deixa legado para os seus filhos. Caráter. É a melhor herança que o pai pode deixar para o filho. Não é dinheiro, não é joia, não é fazenda, não é carro, não é nada, é caráter. E isso não se compra, se herda. Que herança você está deixando para os seus filhos? Que legado você quer deixar para os seus filhos? É para todos os seres humanos da face da terra. Que legado você quer deixar para os seus filhos? Jesus está dizendo aqui, ó. Todo aqueles que escutam estas minhas palavras e as praticam, assemelham a lei a um homem prudente. O pai e a mãe só quer ver o bem do filho, não quer ver o mal. Mas muitos estão invertendo, principalmente esses que foram escolhidos pelo povo para ajudar o povo. A educação não tem mais educação. Eles falam educação, mas isso não existe mais. Ninguém respeita mais ninguém, principalmente a maioria dos jovens não respeita mais os idosos, os adultos, não. É uma falta de educação terrível. Mas é o legado que está aprendendo com os pais. Porque a boa educação começa de casa, não é o professor, é de casa. Vós, pai, cria os seus filhos no caminho que devem andar. Respeito, caráter e sabedoria. Amém? Vamos orar? Para que Deus possa nos abençoar. Querido e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pelo amanhecer, por essas horas que o Senhor nos dá e por todos os dias que o Senhor nos deu. Pai, nesse momento, abre a mente dos teus filhos e filhas e todo aquele que vai escutar este vídeo, que vai ouvir, mesmo sendo um vídeo de um homem comum, de um homem simples, de um homem do mato,
vindo de uma aldeia lá de Pernambuco para a grande São Paulo. Mas eu te peço, Pai, abre a mente de cada um e que tua palavra toque no coração de cada um desses homens, dessas mulheres, de todos os seres da terra, os pais de família, mãe de família, para que eles possam refletir e examinar a sua consciência, se o que estão fazendo é bom para os seus filhos amanhã. Pai, nesse momento, nos ensina, nos dá sabedoria. Eu busco, Senhor, não é riqueza, nem fama e nem glória. Eu busco, Senhor, mostrar às pessoas que o Senhor é o único que pode nos ajudar e tem garantia de descanso eterno para nossas almas e pode fazer com que todos se salvem, depende do povo. Ó Deus, obrigado por enviar o teu Filho Jesus Cristo para padecer na cruz por nós, para comprar e para entrar nessa guerra e vencer por nós, porque nenhum de nós, Senhor, suportaria o que o Senhor suportou. Graças te damos, Senhor do céu e da terra, por ocultar os teus mistérios dos sábios e entendidos e revelar aos seus pequeninos. Pai querido, Pai amado, sei sim, Senhor, que existem homens e mulheres de caráter, homens e mulheres sinceras, que procuram ensinar aos seus filhos o caminho certo para se seguir. Pai, graças te dou por toda a humanidade, que o Senhor possa abrir a mente de todos os povos da terra, para que eles possam pensar, refletir no que estão fazendo e que legado estão deixando para suas crianças, para nossas crianças do nosso país, do nosso mundo, da geração. Deus, obrigado mais uma vez por enviar Jesus para ser o nosso Salvador, nosso intercessor. Obrigado, Jesus, por te oferecer no meu lugar, no nosso lugar. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Nos guarda, nos livra do mal. Tira todas as enfermidades. Cura todos os enfermos. Aqueles que são moucos, que passam a ouvir, os que são cegos, passam a ver. Os que são paralíticos, Senhor, usa do teu poder para que eles possam caminhar conforme a fé de cada um. Nos ajuda, nos dá sabedoria e entendimento. Fica conosco. Todas essas coisas, ó Deus, nós te pedimos em nome de teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Presbítero Walter, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.